Essa disciplina, ela tem a função de colocar os cursistas em condições de fazerem a mediação entre os conteúdos ministrados pelas outras disciplinas e os seus alunos que são destinatários do trabalho pedagógico, né? Nesse sentido, né, é a parte do curso mais longa e nós a dividimos em algumas partes, dando um total de 50 horas aula, que no curso representou um estudo que teve a duração de 6 semanas. Né? Então, essa disciplina foi desenvolvida, né, foi elaborada, o texto foi elaborado por mim com a professora Mônica Pereira do Sacramento, que vai dar continuidade a essa apresentação. Ela vai falar sobre as partes que compuseram, né, o trabalho que foi ministrado nessa disciplina, né, e como nós realmente fizemos esse percurso e o que realmente se propôs no final desse trabalho. A disciplina Raça, Currículo e Praxis Pedagógica foi pensada de maneira a fornecer aos cursistas elementos teóricos que os instrumentalizasse a perceber as relações raciais dentro da sala de aula. De uma certa forma, essa divisão em 6 semanas tem o objetivo de, ao longo dos demais módulos, a gente consolidar algumas informações que estavam presentes nos outros módulos, fazendo algumas pontes com as discussões que pretendíamos fazer em termos de planejamento, em termos de pensar a teoria do currículo. A estrutura da disciplina foi pensada para 6 semanas, né? Como disse o professor Yolanda, e essa divisão ela passou, num primeiro momento, na primeira semana, por uma preocupação em definir, conceituar o que seria raça, o que seria currículo e o que é exatamente praxis pedagógica, né? Dentro dessa perspectiva, é importante, nossa preocupação foi a construção social e histórica do racismo, né? Das relações raciais e as teorias que embasam essa visão mais crítica a respeito das relações raciais na sociedade brasileira. Passado esta semana, né, os alunos já tinham a possibilidade de recorrer a outros conteúdos já trabalhados nos módulos anteriores, pensamos em retomar e aprofundar as fases do pensamento racial brasileiro e fazer com que esse professor se aprofundasse um pouco mais nas teorias sociais, de maneira que ele pudesse identificar quais as relações que estão ali colocadas, né, e que aporte teórico é possível utilizar para poder compreender as relações que se dão e que se desenvolvem dentro da sala de aula. Então esse foi o enfoque da segunda semana. Na terceira semana, nossa preocupação, especialmente, foi oferecer elementos para que esse mesmo professor, já mediante uma apropriação das teorias sociais, pudesse também identificar e utilizar outros campos de estudo, tais como a demografia, por exemplo, e entrar em contato com pesquisas acadêmicas e de órgãos oficiais que pudessem fazê-lo compreender a respeito das desigualdades educacionais entre os grupos raciais. Então, nós utilizamos para esse tipo de abordagem
pesquisas já consagradas de órgãos como o IBGE, como o IPEA, e análises de pesquisadores que vêm se dedicando a construir um campo de conhecimento que comprove e demonstre as desigualdades raciais. Então esta foi uma preocupação, porque a gente entende também que é importante que o professor, ainda que em sala de aula, ainda que numa atitude, e a gente sabe do dia a dia, do cotidiano dos professores, é preciso que ele tenha um elemento de compreensão a partir dessas pesquisas, porque senão é possível, se não se apropriar dessas pesquisas, é possível que ele o tempo inteiro trabalhe no senso comum, né, acreditando que as desigualdades elas não são exatamente desigualdades raciais, que se dão no campo das relações raciais, e sim desigualdades que se constroem a partir das relações sociais, né, das relações de classe. Então, a intenção de apresentar aos professores pesquisas de órgãos e institutos, né, balizados, que demonstrem as desigualdades educacionais, né, entre negros e brancos e outros grupos étnico-raciais, tem exatamente essa função de socializar um conhecimento que está posto, muitas vezes, no campo só acadêmico, né, e fazer com que esse professor também adquira potencial crítico, adquira potencial de conhecimento e saiba também utilizar-se do campo demográfico para poder fazer as suas elaborações, as suas inferências e o trabalho que vai sendo desenvolvido com os seus alunos, né, com os seus pares. É importante pensar que a gente também, esse exercício da pesquisa, né, esse exercício da coleta de dados, do conhecimento, né, dos professores, também é colocado aos cursistas. Nós propusemos aos cursistas que realizassem uma pesquisa quantitativa em relação aos seus alunos, né? Tentando mapear isso, quer dizer, quem são esses alunos, como é que eles se autodeclaram, qual é a percepção que o professor tem em relação ao pertencimento racial deles, porque é exatamente na construção dessa percepção que esse conhecimento vai sendo estabelecido. A partir da quarta semana, nós elegemos toda a construção e todo o debate em torno das ações afirmativas, da Lei 10.639, atual 11.645, para que esse professor também se aproprie dos textos de lei, dessas discussões, que ele entenda o que está posto na discussão, no debate nacional sobre as relações étnico-raciais. Porque é importante também que esse professor consiga tematizar e discutir, principalmente nas séries finais da escolaridade básica, né, na transição do ensino médio para a universidade, nesse momento em que os jovens estão discutindo, né, as suas carreiras, as suas possibilidades de ascensão, que eles possam também fazer com que este tema, essa discussão esteja colocada para os jovens e para os seus alunos. Esse foi exatamente o foco da quarta semana. Na quinta semana, a partir da discussão da 10.639, nós propusemos uma discussão sobre os currículos, né? O currículo é alguma coisa que é parte de uma seleção. Então, se a gente seleciona alguns conteúdos, e historicamente a gente vem selecionando, né, a escola, a educação vem selecionando conteúdos que têm uma matriz europeia, é preciso que esse professor também entenda que o currículo ele é alguma coisa que ele pode selecionar e, junto com seus pares na escola, é preciso que ele debata que conteúdos e que temáticas estarão contemplados no currículo que eles implementarão dentro da sua escola. A gente faz uma discussão também do projeto político-pedagógico, que deve ser coletivizado, que deve ser uma construção coletiva e que considere esse público da escola e a comunidade educativa. Então, trabalhamos essencialmente na quinta semana com as teorias de currículo, com a formação discutindo a formação do profissional do magistério, essa evolução das teorias e das possibilidades de
arregimentar os conteúdos em torno dessa discussão. Paralelamente, a legislação, que é muito pertinente ao tema, nós temos também as teorias pedagógicas e teorias de currículo, né, que foram colocadas e que foram comentadas aqui pela professora Mônica, que foram colocadas no curso não sem uma determinada intenção. Claro, tudo é intencional nesse trabalho, né? E essas teorias pedagógicas e de currículo, antecipando-se, né, a legislação contemporânea, elas já determinavam que os currículos escolares deveriam incorporar conteúdos significativos para os usuários da educação, havendo mesmo autores, né, que destacavam com muita clareza, que já anteriormente à legislação atual, que já destacavam com muita clareza a questão de uma educação antirracista com conteúdo antirracista. E esses conteúdos sobre as teorias pedagógicas e de currículo foram também colocadas de modo paralelo à legislação atual. O que ocorre, e é surpreendente para nós, e é uma questão para uma forte reflexão de parte da academia, é o seguinte: é que as teorias de currículo e as teorias pedagógicas, aliás, as teorias pedagógicas, elas precederam as teorias de currículo, elas já colocavam a questão do significado social dos conteúdos escolares, né? E, portanto, já colocavam o que a Lei 10.639 coloca hoje, que as diretrizes curriculares determinam. Mas o que ocorre é o seguinte, é que a produção acadêmica, ela parece que ficou fechada no interior da academia e não causou não houve consequências no interior da escola básica. Mas, por outro lado, no momento que a legislação foi aprovada, houve um forte impacto no interior, né, das escolas e uma forte preocupação de incorporar esses conteúdos nos currículos escolares. Então, nesse sentido, a legislação foi muito mais eficaz do que as teorias produzidas no interior da academia. Na sexta semana, aí vem um grande desafio, que é exatamente produzir uma atividade que congregue os conteúdos que foram trabalhados ao longo do curso. Que essa discussão acumulada ao longo de tanto tempo de curso se materialize numa atividade que seja uma atividade pensada, planejada, construída à luz dos conhecimentos que foram trabalhados. É importante frisar uma frase que eu acho que é o que o tempo inteiro passou pela nossa cabeça, e eu acho que é um espírito do módulo, que consta das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, é que esta temática, esta abordagem não admite improviso. É preciso que o professor, ao abraçar, né, e ao fazer cumprir a lei, é preciso que ele se instrumentalize e é preciso também que ele planeje suas aulas de maneira a perceber essas relações, que esse olhar fique um pouco mais atento, que esse olhar seja acompanhado por uma discussão mais ampla dentro da escola, de uma discussão mais ampla das relações raciais com a comunidade escolar, com os pais, e exatamente para combater o improviso. Não se trata de uma temática que está restrita ao campo da adesão. É lei, é preciso que nós tenhamos um preparo para trabalhar com essa temática, e o preparo ele vem acompanhado de um embasamento teórico que se faz necessário.